A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez nós viemos aqui para meditarmos um pouco na palavra de Deus. E hoje eu quero contar para vocês a história de Dorcas, que está registrado no livro de Atos 9:36, que diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então aqui nós vemos na Bíblia que também tinha discípula mulher, né? Além de discípula, ela era também uma costureira. E ela usufruiu desse dom que Deus deu para ela e fazia túnicas e vestido para as viúvas. Mas aquela mulher que era uma mulher notável pelas boas obras que fazia e as esmolas que dava, porque toda ali a região conhecia ela pelas obras, esmola que dava, né, as obras que fazia. Então aquela mulher um dia foi acometida de uma doença mortal. Aquela mulher morreu e eles pegaram o corpo dela, lavaram e colocaram no cenáculo. Mas os discípulos daquela cidade ficaram sabendo que Pedro estava em Lida. Lida era uma cidade próxima de Jope. Então eles enviaram 2 homens para ir ter com Pedro e pediu para Pedro ir ter com eles depressa. E Pedro atendeu esse pedido e foi. E chegando lá, eles conduziram Pedro até o cenáculo, onde o corpo estava possivelmente sendo velado. E as viúvas cercaram Pedro, chorando, lamentando, e apresentaram para Pedro ali os vestidos, as túnicas que Dorcas havia feito para elas, chorando, lamentando a morte de Pedro. E Pedro ali teve uma atitude, naquele momento ele parou aquele velório. Pedro pediu para que todos que estavam ali no cenáculo saíssem. As viúvas, os santos, e ali Pedro se pôs de joelho, começou a orar por Dorcas, e ali ele disse para ela: Tabita, levanta-te. Quando ele disse essa palavra para ela, ela abriu os olhos, e ela abriu os olhos e viu Pedro, e Pedro estendeu as mãos para aquela mulher, e ela se levantou. E muitos naquela cidade, ali, quando ele orou para ela que ela se levantou, ele chamou novamente as viúvas, os santos, e entregaram aquela mulher. Eu quero dizer que os irmãos, os santos, as viúvas, apresentaram para Pedro uma mulher morta, uma mulher que tinha feito boas obras quando estava em vida, mas que a morte foi ali para fazer parar o trabalho, a missão daquela mulher, mas Deus não queria isso. Deus queria que o trabalho dele continuasse através daquela mulher. Deus usou Pedro para orar para aquela mulher e Deus fez ressuscitar aquela mulher. O mesmo Deus que usou Pedro ainda ressuscita, ainda levanta aqueles que estavam acometidos de uma morte espiritual, que parou o trabalho do Senhor. Deus ainda quer usar aqueles que estão caídos para continuar o trabalho, a missão do Senhor. A morte não pode parar aqueles a quem Deus quer usar. Então, Pedro apresentou aquela mulher viva diante dos santos, porque ele orou e Deus teve misericórdia, atendeu a oração dele, ressuscitou aquela mulher. E eu sei que muitos naquela cidade creram no Senhor por causa daquele testemunho. Deus deu esse testemunho maravilhoso para a nossa irmã Tabita, né? Ela pôde voltar novamente a continuar o trabalho do Senhor naquela cidade. E a Bíblia diz que Pedro ficou ali naquele lugar muitos dias, né? Pedro ficou ali naquela cidade. Deus queria que Pedro fosse ali naquela cidade orar para aquela mulher, que aquele povo pudesse ver o poder de Deus, aquele povo pudesse ver as maravilhas do Senhor, o poder do Senhor. Aquele testemunho daquela mulher
foi muito mais longe, eu tenho certeza. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Medita nessa palavra. Até o próximo vídeo. Essa história é uma história muito linda. O Senhor quer que você continue o legado, seu legado, a boa obra do Senhor.